seriado Ruptura tem uma habilidade tão grande de nos deixar tão perdidos quanto os personagens que lá estão, que é assim, absurdo. A gente só descobre quando eles descobrem, a gente só entende quando eles entendem. Como é que pode, né? O episódio anterior, ele seguiu uma proposta bem diferente, teve um ritmo mais lento, e isso gerou revolta em muita gente, chegando inclusive a ser rotulado de filler, né? Mesmo que, olhando para esse episódio agora, tá claro, né? O tanto de coisa importante que ele trouxe para que a gente entendesse aqui as coisas sem que precisasse ser desenhado em tela. O 9º episódio da segunda temporada, embora não traga grandes surpresas, ele avança consideravelmente na trama da temporada e nos conflitos centrais dos nossos diletos personagens. Cada um teve o seu momento de revelação. Afinal, estavam todos tão no escuro quanto a gente. Vamos lá falar sobre Ruptura, episódio 9 da segunda temporada. O vídeo estará cheio de spoilers, então assista por sua conta e risco. Já aproveito para pedir seu joinha e a sua inscrição aqui no canal. E um aviso importante: sempre que sai o episódio, muita gente pergunta sobre o vídeo. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Quando é que é o vídeo? Ele costuma ser publicado na noite da sexta-feira. Mas o 10º episódio, ele vai atrasar um pouco, ou ele pode atrasar por conta da duração que ele terá. Será um episódio bem mais longo. Então eu conto com a paciência de vocês até sábado, meio-dia, mais ou menos. Pode ser? Avisos dados, vamos ao vídeo. Esse episódio mostra como a linha entre os internos e os externos está se desfazendo de uma vez por todas. Parece que todos estão ali no limite, ou pelo menos se aproximando no limite ali da sua outra metade. Até o Miltic. Miltic, que não tem a ruptura, tenta manter controle sobre o seu papel na empresa, mas age como se precisasse, ele deixa isso bem claro, ele verbaliza isso, né? Como se ele precisasse separar quem ele é internamente do funcionário que lida com o lado externo lá da Lumon, ou seja, até a própria Lumon tem essa divisão se a gente pensar bem. Halle recorre à sua identidade externa, a Helena. Tudo isso para se impor diante do Miltic noutra cena. A gente tem o Irving e o Burt escancarando essa dualidade, expressando o desejo de experimentar o que o outro sente, etc e tal. É até mais fácil distinguir nesse episódio o Mark da sua versão, né? As suas duas versões, tanto que quando ele faz a mudança, a gente já sabe o que é, né? Nem precisa de tantos elementos assim pra gente entender que a gente tá vendo ali no final do episódio o Mark interno. O Dylan, por sua vez, pede demissão por ciúmes do seu externo, que tem o que ele tem, diz ele, julga ele, e isso acontece como um espelhamento, né? Porque ambos os lados têm o mesmo sentimento. Os personagens, esse é o ponto, eles estão cada vez mais entrelaçados em si mesmo, que no final, até o Egan, ele aborda a Halle, até o Egan aborda diretamente a sua filha, como se não houvesse mais divisão entre Halle e Helena. Todos queremos respostas à verdade. Mas esse episódio deve ser visto, eu acredito, como um colapso total da separação entre os mundos. Um colapso total entre de fora e de dentro. A ruptura não é mais uma barreira concreta, já foi, não é mais. Ela se tornou líquida, ela se fragilizou completamente. A narrativa sugere que essa fragmentação nunca foi natural, né? Que a ruptura em si nunca foi orgânica, digamos assim. Ela foi imposta. E isso culmina aqui nesse episódio com o momento ali em que a própria autoridade máxima da empresa confronta a Halle e não mais só a Helena. Se começa de um jeito, o episódio termina do mesmo jeito, ou seja, é uma volta perfeita. Começa com Helena e seu pai, termina com Halle e seu pai. Porque ela é a mesma coisa. O muro entre as versões caiu. E caiu para todos. No início, a gente vê a Helena Egan nadando em sua piscina, mas quando a câmera a acompanha até a sala, o seu caminhar remete ao de Halle, né? Ela parece mais com a Halle. E não só isso, a fotografia nos leva a perceber isso. A fotografia desaturada, inclusive, indica um ambiente sem vida, assim como a decoração minimalista ali do seu apartamento. Um grande vazio, refletindo a sua própria existência. Gigante, ela tá no topo daquela sociedade, porém é vazia. A relação extremamente fria ali com o pai reforça esse distanciamento entre eles. O que poderia ser um momento de troca é interrompido por negócios. O pai ele nem come, enquanto ela corta meticulosamente ali a sua alimentação, o ovo. Por que ele não precisa se alimentar naquele momento? Por quê? Outro espelhamento acontece quando Halle tenta se impor diante das suas suspeitas no trabalho, como a ausência do Mark, por exemplo. Basta elevar um pouco ali o seu tom de voz para que o Miltic a coloque no seu devido lugar. Helena Egan é minha chefe, você é minha subordinada, é dito.
Ambas se sentem impotentes, mas de maneiras diferentes. Seu pai para de falar com ela sobre coisas que talvez ela quisesse para falar sobre negócios. E lá dentro do mundo dos negócios, o Miltic coloca ela longe da persona Helena para falar do que lhe interessa. Ou seja, Halle não é Helena. Tentam fazer isso. E Helena precisa ser Halle para cumprir as suas funções perante o pai. Olha só a volta que dá, cara. Que episódio, hein? Que texto. Que montagem, inclusive. O episódio até a metade, ele tá indo, né? Da metade pro fim, ele tá voltando. Aí ele se encontra no meio com esses espelhamentos todos. Ele se choca. Ele em si, o episódio em si, é uma fragmentação. Volta ao café da manhã, né? Ele também carrega muito simbolismo. O ovo, que representa uma vida em potencial, é partido ao meio. Assim como os internos e os externos, que estão sendo cozidos pela ruptura, estão sendo feitos pela ruptura, também estão sendo partidos em vários fragmentos. Depois é fatiado em pedaços menores naquele ovo. Remete ao episódio 7, quando descobrimos que a Gemma teve a sua mente fragmentada em múltiplas realidades simuladas. Isso inclusive lembra o filme A Substância, que começa com o ovo sendo dividido ali em duas gemas, discutindo se essas duas personalidades se tornam indivíduos distintos ou apenas máscaras de um mesmo ser. Ora, o ovo está sendo dividido, mas não está sendo multiplicado. Esse é o ponto. Em Ruptura, eu acredito que essa percepção é ainda mais drástica. Não são apenas duas personas, são várias, né? Helena como o ovo, mas ao contrário de outras cenas no cinema onde sentimos o sabor pela composição visual, quer que seja, aqui a dessaturação bate na gente. Faz tudo parecer insípido, sem gosto, sem vida. No final, Halle está sozinha na sala escura, quando a sombra do pai surge atrás dela. Em suas mãos, ela segura o mapa com o caminho até a sala de exportação, seguindo a dica de Dylan, uma possível chave para a verdade. Mas Jamie Egan a chama de minha Halle, referindo-se, portanto, à sua interna. Para ele, ela não passa de um experimento, um produto do trabalho, assim como a sua filha também, que é reduzida, a gente vê na primeira cena, a um instrumento de seus propósitos. A misteriosa Miss Wang recebe do Miltic um troféu com a cabeça de Jamie Egan, semelhante, inclusive, ao que a Harmony Cobell ganhou na sua infância, né? Seu nome, Eustace Wang, está gravado como participante ali do programa Irmandade de Inverno, o mesmo que a Cobell integrou. A Lumon segue explorando o trabalho infantil, oferecendo bolsas de estudo em troca da devoção cega aos gestores. Para famílias como a da tia da Cobell, como a gente viu no episódio passado, essa oportunidade deve ser recebida com gratidão eterna, com total devoção. Mas há um detalhe simbólico nessa entrega, que é o joguinho de água. Miltic, ele ordena que Wang destrua o brinquedo com o troféu. Um gesto que, ela tá recebendo algo ali daquela empresa, mas ao mesmo tempo, qual é o peso disso? É o peso da destruição da sua inocência. Esse momento se configura, portanto, como um rito de passagem, mas um rito de passagem forçado, né? Uma transição precoce para o mundo da Lumon, a partir da Lumon. Como Cobell relatou no episódio anterior, temos aí a perda da infância. A mensagem fica clara. Wang jamais pôde ter a ilusão de controlar aquele joguinho da água. Nem um brinquedo infantil ela controlava de fato. Na verdade, ela é quem estava sendo manipulada. Seu olhar revela estranheza com aquilo tudo, mas assim como Cobell no passado, ela não tem escolha e segue. A água, isso é muito próprio, tá? É muito pessoal. A água, para mim, sempre simboliza renascimento. Ou renascimento, ou nascimento em si, enfim. Tá nessa seara. Afinal, a gente nasce submerso, né? Depois a gente esquece e aí a gente precisa reaprender a nadar, a sobreviver na água. Mas passamos 9 meses ali sobrevivendo na água, né? Submersos. Helena começa o episódio na água, enquanto a Wang, ao destruir o brinquedo, simbolicamente renasce sobre as regras impostas a ela pela Lumon. E há também a tal da neve, que é água congelada, uma água aprisionada. Então, o que acontecerá quando essa neve derreter? Na verdade, como disse lá no início da resenha, esse derretimento já começou. O que é que vai sair daí quando essas pessoas pararem de estar submersas? Como estava no começo ali, a Helena, no seu falso conforto, na sua falsa liberdade. A relação do Dylan com a esposa, a Gretchen, nos ajuda a explorar um pouco mais essa ideia. Do lado de fora, o casamento segue morno, mas ela revela que beijou o seu interno. Para ele, isso é uma traição, mas ao mesmo tempo há uma atração pelo que ele representa. Ele me lembra quem você era, diz ela, sugerindo que o interno preserva uma versão mais otimista. Otimista, eu posso dizer que também... Posso forçar aqui, mas otimista e otimizada, enquanto o externo perdeu a motivação.
se tornou apático. Dylan reage mal. Não uso meu próprio corpo para me trair, ele diz, retrucando a sua esposa, chegando inclusive a cogitar pedir demissão, como se essa saída simplista resolvesse os seus problemas. A cena em que Gretchen rompe ali com o seu interno é muito tocante. Ele a pede em casamento com um anel improvisado, mas a direção escolhe enquadrá-lo de joelhos ao lado de uma cadeira vazia. Não temos aqui um close no seu rosto. Essa ausência no quadro, na cena, representa seu total estado emocional. Ao saber que seu externo descobriu o beijo, ele reage com insegurança, como se ambos fossem um só. Ele ficou feliz? Ele deveria, porque eu faço você feliz? Ele não. Sentimos aqui a sinceridade, porque na primeira temporada sua única motivação era bater metas e colecionar brindes. Agora, ele encontrou um propósito maior. Ou melhor, encontrou, mas não pôde tê-lo. Gretchen não aceita ali o seu pedido, a sua proposta. Ao conversar com Halle, Dylan percebe que até a sua família, entre aspas, a sua família dentro da empresa, como o Irving, já não faz mais parte do seu dia a dia. E ao mesmo tempo ele não pode ter ali dentro a sua família de fato. Olha que nó, hein? Essa sensação de vazio o impulsiona a simplesmente desistir. Que se dane esse lugar, ele fala. Apesar de tomarem caminhos diferentes, todos os personagens chegam ao mesmo ponto. Todos. A diferença é que alguns agem, enquanto outros apenas falam. Dylan está submerso no desejo por uma vida que imagina que seu externo tenha, enquanto seu externo idealiza a vida do seu interno. Ele acredita que pedir demissão o libertará. Mas será que vale a pena essa separação? Será? Ou ele acabará renascendo como algo diferente dessas duas versões? Veremos. É o único que faltava, sentir os dois lados dessa moeda. Era o único, porque lá no final da primeira temporada ele ficou na sala de controle. Ele não experienciou o lado de fora. Preenchendo ali o formulário de demissão, ele marca quase todos os sentimentos difíceis: raiva, fadiga, culpa, solidão. Miltic cumpre o seu papel de gestor. Defende a Lumon como se os funcionários fossem obrigados a aceitar abusos em troca de um salário. É um discurso que ecoa práticas corporativas aqui do mundo real. Se você não quiser, tem quem queira. O mercado tá difícil, cuidado, hein? Oportunidade como esta você não encontra em nenhum lugar. Você já ouviu isso, né? O Dylan ouve. Coisas parecidas, é verdade. Mesmo quando sua vida se fragmenta em várias percepções, ele ainda tem que sair mais fragmentado ainda da sua suposta certeza. Assim como aquele ovo lá no início do episódio. Nem nasceu, mas já foi rompido, quebrado. Já alimenta alguém. O Dylan alimentava essa empresa. Depois virou descarte. A direção enfatiza esse momento ao enquadrá-lo de costas para um quadro onde uma figura com um facão ameaça pessoas ajoelhadas. A imagem sugere que Dylan está tentando viver, recusando-se a ser decapitado por esse sistema. Ele não sabe se sua vida externa será melhor que a interna, mas talvez, ao menos, seja uma vida real. Talvez, né? Será que dá para ter uma vida real a partir de agora? Mark acorda ainda totalmente desnorteado, depois do processo de reintegração. Ele reluta em seguir o plano da irmã, a Devon, que é de pedir ajuda a Cobell, e com razão, afinal, essa mulher, ela fingiu ser sua vizinha por um tempo absurdo, por muito tempo, fingiu, enganou, fez tudo. Mas há um detalhe curioso quando eles se encontram às escondidas. Tanto Mark quanto Harmony vestem casacos azuis, sugerindo que, pela primeira vez, estão em sintonia, estão no mesmo time. Ela mesma fala isso, A gente tá junto, pô. Tamo do mesmo lado. Tamo contra os mesmos caras. Se no episódio passado alguém da sua confiança, na confiança ali da Harmony, a escondeu no porta-malas de um carro, agora o paralelo se repete, só que com o Mark no papel de clandestino no carro guiado por Harmony. Assim como o amigo dela antes, Mark também não confiava nela. Mas ao final do episódio isso muda. Não é a mesma dinâmica que a gente vê se repetir aqui? Sua ausência no trabalho, justamente quando o ambicioso projeto Cold Harbor está prestes a ser concluído, gera apreensão na diretoria da Lumon. Eles fingem que não se importam tanto com aquilo tudo, percebe? Eles fingem. Na frente deles está tudo bem, mas nos bastidores está o caos. Já passei por isso também. Quando Mark segue a orientação de Harmony e liga para Miltic fingindo estar doente, ele revela uma nova faceta. Eu não estou doente, apenas precisava desse dia. A Lumon não é sobre isso? Equilíbrio? Balanço? Ele provoca, usando as próprias regras da empresa contra ela. É a hipocrisia corporativa sendo exposta de dentro para fora. Curiosamente, Miltic, ele meio que entendeu isso,
Ele próprio já fez nesse mesmo episódio a mesma coisa ali. Ele manipulou as regras para obter vantagem em uma discussão. Eu sou responsável pelos caras que estão aqui dentro. Os caras que estão lá fora é com você, meu chapa. A provocação do Mark, mesmo assim, o incomoda. Mas perceba, o sorriso forçado do Milt, que cada vez tá menos presente aqui nessa temporada. Nesse episódio em si, praticamente não tem, como eu mencionei antes. Ele também tá tentando se impor ali, tá tentando impor a sua personalidade, mesmo que ainda represente a empresa. E parece que cada vez ele tá mais próximo também do seu limite, como todos os outros. Eu já vi funcionários extremamente dedicados explodirem por muito menos. Será que não é esse o caminho que veremos aí do Miltic? Vamos aguardar. O episódio também avança na relação entre Burt e Irving, que viviam uma situação muito peculiar fora da Luma, né? A direção acerta ao não fazer surpresa sobre Burt ser um veterano ligado à cúpula da empresa. Aliás, o episódio todo adota essa postura muito direta, sem mistério, sem enrolação, sem voltas. Se isso já estava implícito no jantar através da fotografia, de toda a organização, através dos olhares, dos diálogos desencontrados, agora a série assume o que percebemos. Não há diálogos expositivos porque a gente precisa só da confirmação visual. A gente segue em frente. A série não nos subestima. Ela entendeu o que a gente entendeu e segue. Mesmo assim, a narrativa tá meio impaciente, né? Tá jogando logo tudo, como quem diz: vocês são sabidos demais, vocês são espertos demais. Beleza, ó, toma essa porque talvez o grande rolê, a grande questão não seja isso. O episódio quer resolver logo as coisas. Isso sinaliza um ponto de inflexão para a série. Diferente da transição entre a primeira e a segunda temporada, onde muita coisa se manteve, parecia que ia mudar, mas se manteve, aqui a mudança agora parece finalmente iminente. Voltando a Burt. Se havia dúvidas sobre por que ele escolheu a ruptura, Irving pergunta diretamente também. A resposta faz todo sentido, inclusive. Eu queria me sentir inocente de novo, diz ele. Para alguém que ocupou uma posição de poder, com estabilidade financeira, mas fadada a um final de vida cercado de preocupações, a ideia de uma parte sua vivendo algo novo soa reconfortante. E de fato, ele viveu, né? Ele encontrou um novo amor. Ele viveu essa novidade. A decisão de se afastar do Irving é tanto uma medida da empresa em si, né? Dele olhando pelo olhar da empresa, quanto uma proteção contra essa tentação, contra esse desejo, contra esse karma. O episódio nos leva de volta ao momento do quase beijo lá na primeira temporada, quando o Irving, o interno, né, recuou, dizendo que não estava pronto. Agora a sua versão externa repete mais de uma vez: estou pronto. Mas apesar da vontade mútua, é Burt quem agora recua, dizendo que não pode. O que a gente vai ver na terceira temporada dessa relação, hein? Aqui temos mais um exemplo de algo que nasceu em outras versões deles, mas que o subconsciente conectou de uma forma independente da memória do tempo de trabalho. Independente. O sentimento simplesmente existe. Esse é o grande lance. O sentimento está nos dois. A gema daquele ovo fragmentado foi para todos os pedaços. Não é só a clara. Não é só a parte branca. Separa-se o núcleo, mas tem essência ali. Tá no mesmo pote, digamos assim. E é isso que eles sentem aqui. Eles sentiram o que sentiram lá dentro. Não precisa o episódio desenhar e quase chegam às vias de fato, só que inverte, né? Pra mostrar que realmente tá todo mundo indo na mesma direção. Só não conseguiram se encontrar ainda. Em resumo, o sentimento simplesmente existe. Assim como Dylan se apaixonou pela sua esposa e vice-versa. Assim como Hallie sente um desconforto instintivo ao ver o seu pai. Da mesma forma, Irving sente por Burt. E o próprio Burt, ele sente também. Porque dizer não posso, que é o que ele fala, é muito diferente de dizer não quero. Muito diferente. É bem simbólico o sorriso do Irving, seguido ali pelo brilho do seu rosto enquanto olha pela janela do trem. Ainda que por um caminho inesperado, ele conseguiu se sentir pronto. Vivo, talvez, mas ele está mais próximo do seu interno, está mais completo. O episódio termina com o gancho do Mark despertando na cabine. Apesar do estranhamento inicial, Devon age com naturalidade, deixando claro que aquilo foi planejado. Eu gosto de como a sua atuação transmite assertividade e obstinação, como se estivesse realmente no olho do furacão das confusões que acompanhamos até aqui. Eu vejo Devon sendo alçada também ao seu protagonismo. A última coisa que Mark lembra de ter dito para ela é: ela está viva. A expressão da Harmony Cobell não parece tão amigável quando escuta isso. E por mais que agora ela seja uma aliada, ainda tem muitos assuntos inacabados com a empresa. E são esses assuntos que podem responder às reais perguntas. Como alguém que ajudou a desenvolver o chip da ruptura, ela pode ser peça
fundamental para que Mark encontre a sua esposa. Da mesma forma, é ela quem pode nos revelar absolutamente tudo sobre a ruptura. Tudo. Ou seja, com a proximidade dela com Mark, estamos nós mesmos cada vez mais próximos. O que Mark, tanto de fora quanto de dentro, está prestes a descobrir, também nos levará ao nosso tão desejado desfecho. Eu adoro essa sensação de saber exatamente o mesmo que os protagonistas. Estamos no mesmo barco, imersos na trama, submersos nas dúvidas deles. Esse é um ótimo episódio de transição. Ótimo episódio. É esperto, é ágil e é essencial para preparar o terreno para o que vem a seguir. Agora só nos resta esperar que venha o 10º e último episódio dessa segunda temporada de Ruptura. Tá tudo pronto para ser, se não um episódio muito completo, um dos melhores da temporada. Veremos. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa a notificação, que aí assim que lançar o vídeo, você vai ser notificado. Forte abraço e tchau.